Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Los Catimbeiros no ar, estamos de volta. Estamos de volta, mais um episódio, mais um Conexão Fute. Hoje, carreira solo, hein? Hoje estou só, infelizmente, nenhum dos nossos integrantes pôde estar presente. Então já deixo aqui o meu abraço para João, para Carlinhos, para o Léo, ambos com suas particularidades a fazer. Mas o conteúdo é que não pode parar. Então, senhoras e senhores, fiquem despreocupados que teremos sim episódios semanais. Já de antemão, peço para que você nos siga nas redes sociais, @loscatimbeiros em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, o nosso canal do YouTube, que também está sendo disponibilizado cada episódio lançado para lá, os nossos shorts. Então, faço aqui o convite para que você nos siga nas redes sociais, @loscatimbeiros, também já fazendo o jabazinho da página do Léo, @fute_0 no Instagram, nosso queridíssimo, e vamos para aquele que é o nosso tema central, tema principal, o motivo pelo qual estamos fazendo o episódio de hoje, que é nada mais nada menos que o UEFA Champions League. Sim, fase decisiva de Champions, rodada de terça e quarta-feira, quinta rodada, né, a penúltima rodada da fase de grupos, e tem muita coisa aqui para ser decidida. Então, vamos lá, sem mais delongas, que tem muito jogo para a gente analisar. Vamos começando aqui pelos jogos desta terça-feira entre os grupos E e H, tá? E começamos pelo grupo E. Senhoras e senhores, temos nesta terça-feira, às 14 horas e 45 minutos, Lazio e Celtic. Um jogo na Itália, um jogo dificílimo e duríssimo para ambas as equipes, ainda mais para o time do Celtic, que tem apenas um ponto nesse grupo, precisa demasiadamente vencer as duas partidas para pensar em uma vaga no UEFA Europa League, porque nesse momento é o último do grupo por muito. Já a Lazio vem para esse jogo com 7 pontos, na segunda colocação, tendo para si condição de fazer 3 pontos, ir para 10 e já encaminhar uma possível classificação para essa segunda fase. E esse jogo, nada mais, nada menos, já é por si só muito, como eu posso dizer, truncado, um jogo muito pegado, historicamente, de divergências políticas entre as duas equipes, entre as duas torcidas. Então isso faz ainda mais com que o fogo se alastre em relação a esse confronto. Só lembrando, né, no primeiro jogo entre eles, nessa fase de grupos, a Lazio venceu o Celtic por 2-1 de virada e conseguiu, no finalzinho, o gol do Pedro, fazer um resultado importantíssimo, que eu também, à época, não acreditava. Porém, foi ali na Bacia das Almas, que tudo pareceu um empate, mas a equipe italiana conseguiu a vitória e trouxe 3 pontos para casa, e ainda teve provocação da torcida no Twitter depois, nas redes sociais. Esse confronto tende a pegar fogo, ainda mais pela situação calamitosa que vive o Celtic. É bom a gente lembrar também, né, que o Celtic vem com os desfalques. O principal deles talvez seja o Maeda, que está suspenso, mas precisa de pontos, principalmente dos 3, né? Ainda assim, para sonhar com uma vaga em UEFA Europa League, porque uma classificação para a segunda fase, para as oitavas de final, é quase inviável devido à situação na tabela, né? Aqui, só lembrando também, o Celtic vem de um empate no campeonato escocês na última rodada, um empate em 1-1 contra o Montreal. Já a Lazio vem de derrota para a Salernitana fora de casa. A Lazio vem de 2 jogos sem vitória. Teve um empate em 0-0 no clássico contra a Roma também. E vem com tudo para pontuar nesta quinta rodada de UEFA Champions League. Vamos dar sequência já também neste grupo E. O segundo jogo do grupo, o jogo entre Feyenoord e Atlético de Madrid, jogo na Holanda. Esse sim, um jogo muito esperado, até porque vale muita coisa para ambas as equipes. O Atlético de Madrid é líder do grupo, com 8 pontos. Já o Feyenoord, ele é o terceiro colocado com 6. Ou seja, ali uma vitória muda os dois de posição, praticamente. Isso vale muito, ainda mais porque ambas as equipes com chances de classificação. Isso, num grupo embolado, como é esse grupo E, faz toda a diferença. Depois, né, da derrota que o Feyenoord sofreu para a Lazio fora de casa,
vem de 2 vitórias no campeonato holandês, sobre o AZ Alkmaar e o Excelsior. Vitória sobre o AZ por 1-0 e vitória sobre o Excelsior fora de casa por 4-2. Vem de 2 resultados positivos para dar ali um up na sua moral dentro de casa para conseguir fazer o resultado. Já o Atlético de Madrid vem de 3 vitórias consecutivas, né? Após a vitória de 6-0 espetacular sobre o time do Celtic na Champions, vem de uma vitória importante contra o Atlético de Madrid por 3-1 no Campeonato Espanhol e venceu no final de semana o Mallorca por 1-0. Então vem ali com uma expectativa muito positiva para esse confronto. Só lembrando, né? No primeiro confronto entre esses dois times na fase de grupos, o Atlético venceu por 3-2, um jogo muito difícil e complicado dentro do Civitas Metropolitano. Então, a tendência é um jogo muito pegado aqui, tá? Uma tendência é um jogo muito complicado, não só pro Atlético, mas pro Feyenoord. É um jogo bem equilibrado. O Feyenoord dentro de casa costuma fazer seus resultados, tanto que tá ali brigando ainda por classificação. Então, é um confronto ali para a gente ficar de olho, né? Ainda mais porque do lado de lá, nós temos o Morata, que é um dos artilheiros da competição, com 5 gols. O Griezmann em excelente fase, com 4 gols marcados também. Tendência de um grande confronto amanhã entre Feyenoord e Atlético de Madrid, tá bom? Então, passamos pelos 2 jogos deste grupo E. Vamos para os 2 jogos do grupo F. Os 2 jogos do grupo da morte. Aqui o negócio vai ficar de verdade. Nós temos na França, dentro do nosso queridíssimo Parque dos Príncipes, o PSG recebendo o Newcastle, um jogo de suma importância para ambas as equipes, porque olha a situação, o líder desse grupo é o Borussia Dortmund com 7 pontos, o segundo colocado é o PSG com 6, o terceiro é o Milan com 5 e o último é o Newcastle com 4, ou seja, todas as equipes têm chance de classificação. Então esse jogo vale muito para esses dois times, principalmente para o mandante, que tende com a sua torcida, ter uma maior superioridade. Um confronto aqui muito equilibrado. Vamos passar por ele rapidex aqui. O Paris Saint-Germain, que vem de 2 vitórias consecutivas após a derrota para o Milan fora de casa na Champions. Venceu o Reims por 3-0 e no final de semana venceu o clássico contra o Mônaco por 5-2 para dar uma elevada no ânimo, para voltar ali às suas sequências de vitória. Já o Newcastle também se recuperou e muito bem. Venceu por 4-1 o Chelsea nesse final de semana. Resultado imponente para dar moral a mais para essa equipe do Newcastle, que venceu, é verdade, o primeiro jogo contra o time do PSG, dentro de casa, por 4-1. Então, há um nível elevado de otimismo, talvez, para que os ingleses consigam pontuar fora de casa, se bem que vem muito desfalcado. O time do Newcastle vem com diversos desfalques. Isso pode atrapalhar muito nessa sequência. Então, a gente tem que dar uma olhada de como vai vir escalado esse time do Ed Howe. Do lado do Paris Saint-Germain, talvez nós temos aqui 2 nomes que farão muita falta, né? O Marquinhos está fora do jogo e o Zaire-Emery também. Então, um confronto que tem desfalques importantes, mas que tende a ser um jogaço, principalmente pelo que vale na tabela. O Paris Saint-Germain necessitando dessa retomada para que consiga se classificar num grupo muito, muito, muito aberto. Com o Mbappé voltando a fazer gols, voltando ao protagonismo, um confronto muito pegado na França. Neste mesmo grupo, um confronto que para o Milan vale muito. O Milan recebe dentro de casa o líder Borussia Dortmund, precisando da vitória. O Milan muito desfalcado também, é verdade, sem Rafael Leão, que não participou dessa última data FIFA, que se lesionou antes mesmo dela. Sem Kalulu, sem Okafor. O time do Pioli precisa vencer, está na 3ª colocação, então necessita de qualquer maneira fazer pontos, necessita pontuar para que o sonho de manter-se mais um ano na fase de oitavas de final, ele perdure, né? Mas para isso vai enfrentar um adversário que vem oscilando, mas ainda assim, surpreendentemente, é líder do seu grupo na UEFA Champions League, que é o Borussia Dortmund. O Dortmund que vem de vitória sobre o Borussia Mönchengladbach por 4-2, dentro do Signal Iduna Park. E um resultado que me surpreendeu até pelo que foi a partida, tá? Uma eficiência ofensiva muito grande, então conseguiu essa vitória importantíssima dentro de casa no campeonato alemão.
Já o Milan vem de 3 jogos consecutivos sem derrota, após a vitória de 2-1 sobre o PSG dentro de casa, teve um empate contra o Lecce 2-2 e venceu no último final de semana a Fiorentina por 1-0, coisa que deu um ânimo a mais para esse jogo decisivo na UEFA Champions League. Só lembrando, né, o primeiro jogo entre essas duas equipes na Alemanha foi um 0-0, um jogo sem muitas ocasiões de gol para ambos os lados, porém aqui, cara, um confronto que pode muito mexer com as estruturas do que vai ser esse grupo, porque é um grupo muito embolado, o grupo da morte, um grupo onde a gente não sabe muito bem o que esperar, né? O futebol é uma coisa muito maluca, então nós temos sim que ficar de olho, porque há uma possibilidade muito grande de talvez uma zebra acontecer, que seria uma vitória do Dortmund, mas também Milan, que é dentro de casa muito forte, com o apoio de sua torcida. Nós temos de ficar de olho, sem dúvida nenhuma. Vamos passar agora para os jogos do Grupo G. Grupo G que já tem, lembrando, os 2 clubes classificados para a fase de oitavas de final. E são eles, o Manchester City e o Red Bull Leipzig, ambos já estão classificados. O City tem 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. O Leipzig tem 3 vitórias com 9 pontos também ali, já classificado. Ambos só definindo ali, talvez, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. E isso pode ser decidido já nesse confronto, porque o Manchester City recebe no Etihad Stadium o Red Bull Leipzig, num confronto onde creio que até os dois possam poupar jogadores para o decorrer da temporada, que é sim muito pesado. Então é necessário que, nesse ritmo constante de jogos, a dosagem desses jogadores seja muito bem feita, porque a trajetória é longa, né? Nós sabemos que o calendário europeu ele é muito complicado. Relembrando, no primeiro confronto entre essas duas equipes no grupo, o Manchester City venceu por 3-1 fora de casa o time do Leipzig. O Manchester City não perde há 7 jogos. É verdade que vem de 2 empates, em jogos dificílimos. O 4-4 contra o Chelsea foi um jogo maluco, antes da parada da data FIFA e pós a volta dos jogos nos campeonatos nacionais, empatou com o Liverpool. E tem, posteriormente a esse jogo da Champions, um jogo contra o Tottenham que é muito difícil, vale muito para a tabela do campeonato inglês. Então eu acho que o Manchester City não vem com a sua força máxima. Até por isso, isso pode mudar talvez o placar desse jogo. Já o time do Red Bull Leipzig vem de derrota contra o Wolfsburg fora de casa no campeonato alemão. Isso também pode mudar um pouquinho das estruturas do que será este jogo. Lembrando que é um confronto de ambos já classificados. Nós não podemos, talvez, esperar um jogo tão pegado, né? Ambas as equipes não querendo lesionar seus jogadores. A tendência é de uma vitória do City aqui pela qualidade técnica, mas sem aquele clamor de um jogo tão laicá. É uma expectativa para esse jogo. O segundo confronto desse grupo é o que vale mais uma vaga para a UEFA Europa League. Muito porque ambas as equipes elas já estão eliminadas da UEFA Champions League, mas buscam uma vaga na UEFA Europa League, né? Porque o terceiro colocado de todos os grupos vão para uma fase de playoff na UEFA Europa League. Então, é um confronto que é de vida ou morte para os dois, para que um ainda tenha a possibilidade de seguir em uma competição europeia. Vale muito para essas duas equipes para poder manter um calendário maior na temporada, receber também um dinheiro a mais com bilheteria em jogos de competição europeia. Então, vale muito, vai ser um confronto muito difícil e pegado, tá? Nesta quinta rodada de UEFA Champions League. Young Boys e Estrela Vermelha vão jogar a vida, sem dúvida nenhuma. O primeiro confronto entre essas duas equipes foi um 2-2, um jogo na Sérvia, onde eu achava que o Estrela Vermelha conseguiria uma vitória, mas cedeu um empate. O retrospecto dessas duas equipes, o Young Boys vem de uma derrota no Campeonato Suíço por 3-1, melhor dizendo, contra o Zurique. Já o Estrela Vermelha vem de 2 vitórias consecutivas, venceu por 2-1 o seu último confronto no Campeonato Sérvio. Então aqui um confronto que vale muito para essas duas equipes, muito pela vaga na UEFA Europa League de 2023-24. Então é um jogo a ficar de olho não tão grande, porque né, a qualidade técnica talvez não nos encham os olhos, mas vale coisa e vale muito para ambas as equipes.
Fechando os jogos de terça-feira, jogos do grupo H, temos às 14 horas e 45 minutos um confronto que vale apenas para um. O Shakhtar Donetsk recebe o Royal Antuérpia, lembrando que não em casa, né, porque manda os seus jogos na Champions na Alemanha, no estádio do Hamburgo, o time do Shakhtar Donetsk, que venceu o último jogo dele na Champions e venceu o Barcelona, nada mais nada menos. Um resultado importante que deu uma sobrevida e que faz sonhar ainda uma classificação para a próxima fase. Então, um resultado positivo aqui, os 3 pontos são de suma importância para esse time do Shakhtar, que vem na última partida do campeonato ucraniano com um empate em 0-0. É verdade que não vence há 3 jogos. Depois dessa vitória contra o time do Barcelona, teve um revés sobre o Dnipro por 3-1. Teve a parada de data FIFA, fez um amistoso, perdeu por 3-1, e na volta da data FIFA, no campeonato ucraniano, teve um empate em 0-0. Já o time do Royal Antuérpia, que já está eliminado, depois do revés contra o Porto, por 2-0, fora de casa em Portugal, fez uma vitória de 6-0 contra o Standard Liège no campeonato belga, e teve, na volta da data FIFA, um empate em 1-1. Então, um confronto aqui que vale apenas para um time, não sei nem se o time do Royal Antuérpia vem com um time titular aqui, visando a sua competição nacional. Então, a tendência é que tenha uma vitória do time do Shakhtar até para dar uma sobrevida. Conseguiu isso na última rodada com a vitória sobre o Barça. Então, vem com tudo, sonhando com uma vaga em oitavas de final. O confronto mais esperado do grupo, que vai decidir muita coisa, que vai decidir o primeiro classificado, muito possivelmente, desse grupo G, é o confronto na Espanha, no Estádio Olímpico de Barcelona, entre Barcelona, propriamente dito, e o Porto. O Barça recebe o Porto e quem vence aqui está classificado. E quem perder aqui com uma eventual vitória do Shakhtar Donetsk fica em maus lençóis para a última rodada, aonde o Barça nem tanto, né? Que o Barça vai enfrentar o Royal Antuérpia fora de casa. Mas aqui o Porto não fica numa situação dificílima se perder, porque vai enfrentar um jogo muito difícil contra o Shakhtar Donetsk, valendo a segunda vaga para as oitavas de final. Então, só relembrando, no primeiro jogo entre essas duas equipes, na fase de grupos da UEFA Champions League, uma vitória do Barcelona por 1-0 no Estádio do Dragão, em Portugal. O Barcelona que vem de um empate contra o Rayo Vallecano por 1-1 no Campeonato Espanhol. Já o Porto vem de uma vitória por 4-0 pela Taça de Portugal. Então, vem ali com uma vitória tranquila. Um jogo que vale muito, como já havia antecipado para essas duas equipes. Um jogo que contém, talvez, um contexto muito peculiar, né? O Barcelona que vem de muitos desfalques na temporada, tem um deles já confirmado, né? Que é o Gavi, fora da temporada por uma lesão de ligamento cruzado no joelho. O Marc Ter Stegen também fora do jogo, deve jogar o Iñaki Peña. Então, é um confronto que muito aberto, até pelo que o Barça não vem jogando, né? E o time do Porto na Champions vem numa ascensão. Então, vamos ficar de olho porque é um confronto que vale muito para essas duas equipes. Já que nós falamos dos jogos de terça-feira, vamos diretamente para os jogos de quarta. Vamos do grupo A ao grupo D, iniciando pelo grupo A. Aqui, senhoras e senhores, um jogo que nada mais, nada menos é o jogo que vale tudo. Nesse grupo A nós temos um líder isolado, que é o Bayern de Munique com 12 pontos, já classificado. E essa briga pela segunda colocação é que é maluca. Porque nós temos o segundo colocado hoje, é o Copenhagen. O Copenhagen tem 4 pontos e pelo critério de desempate é o segundo colocado desse grupo A, sendo o terceiro Galatasaray com os mesmos 4 pontos e o último colocado o Manchester United com 3. Isso faz com que o confronto que nós veremos agora entre Galatasaray e Manchester United valha muito para ambas as equipes. O Galatasaray recebe na Turquia o time do Manchester United e precisa vencer. Precisa vencer ainda mais porque tem para si uma responsabilidade muito grande pelas contratações que fez. O United não precisa nem falar, né? Resultados inacreditáveis dentro da UEFA Champions League, contra mesmo o Copenhagen, ao mesmo tempo que você tem uma vitória espetacular com um pênalti defendido pelo Bonaná no último lance. Você sofre uma virada indescritível por 4-3, tema que foi até vídeo nosso no Instagram, então já faço nosso jabazinho, quem quiser acompanhar, fique à vontade, @loscatimbeiros. Precisa muito vencer, precisa desesperadamente vencer
o United, assim como o Galatasaray. Que o Galatasaray venceu o United dentro de Old Trafford no primeiro jogo entre essas duas equipes na Champions. O 3-2 é uma situação indescritível. Ninguém consegue explicar o que é o Manchester United. É inacreditável. Muito apoiado pelo seu torcedor. Vem de uma vitória de 4-0 sobre o Alanyaspor no Campeonato Turco. O United, é verdade, também vem de vitória no Campeonato Inglês por 3-0 contra o Everton. Ambos vêm embalados e jogando a vida. Tem um confronto muito pegado, muito, como eu posso dizer, tenso. A tensão dentro desse jogo deve ser muito implícita. Então aqui, eu não sei o que espero. Sendo bem sincero, eu não sei o que eu posso esperar desse jogo. Até porque vale muito para os dois. Sem dúvida nenhuma. No mesmo grupo, temos aqui um confronto que as casas de aposta ou vão lucrar muito ou não vão lucrar nada, né? Porque o Bayern de Munique recebe o Copenhagen dentro de casa. O Bayern já classificado. Vem de 4 jogos sem derrota. 4 vitórias consecutivas. No último final de semana, venceu o Colônia fora de casa por 1-0. Gol de Harry Kane. Harry Kane é o artilheiro da temporada. O melhor jogador da temporada também, ao meu ver. Então, assim, vem em lua de mel com o seu torcedor para mais um confronto de Champions League, para fazer mais uma vitória. 100% de aproveitamento já tem. E vem sem pressão nenhuma. Pode ser que até poupe alguns titulares. O Copenhagen, na segunda colocação, vem de derrota no campeonato dinamarquês para o Viborg por 2-1. Então precisa dar uma resposta, mas jogar lá contra o Bayern de Munique na Allianz Arena é um negócio muito complicado. Vazar essa defesa, ainda mais com a volta de Manuel Neuer, tende a ser muito difícil. Lembrando que o primeiro confronto na Dinamarca, o Bayern venceu por 2-1, e o que corroborou para o 100% de aproveitamento. E aqui uma tendência de vitória do Bayern de Munique, porém, que faz essa última rodada nesse grupo ser uma coisa espetacular. Porque dependendo do que ocorrer no primeiro confronto entre Galatasaray e Manchester United, podemos ter uma briga ali ou por uma vaga nas oitavas de final, ou a vaga para a UEFA Europa League. Então aqui um confronto bem importante para o United, porém nem tanto para o Bayern de Munique. Vamos passando agora para o grupo B, já uma situação pré-definida, quase, né? Vamos dizer assim, porque nós temos o Arsenal, que é líder do grupo com 9 pontos, na segunda colocação empatado em pontos, porém no critério de desempate o Lens fica com a segunda colocação, o PSV Eindhoven na terceira colocação com 5 pontos e o Sevilla é o último do grupo com 2 pontos. Nós temos o Sevilla recebendo o PSV Eindhoven, o Sevilla que com esses 2 pontos somente conquistados ainda sonha com uma colocação melhor, podendo chegar a 8 pontos, até sonhar talvez com uma vaga direta nas oitavas de final, mas todo mundo sabe que o foco talvez seja a Europa League e tem a confiança que possa conseguir, mas recebe o PSV Eindhoven que precisa pontuar, porque também sonha com essa vaga em oitavas de final. O primeiro confronto entre essas duas equipes, jogo na Holanda, foi um 2-2 entre PSV e Sevilla. O Sevilla, que vem de 4 jogos sem vitória, contando Champions e La Liga, perdeu no último final de semana para a Real Sociedad, com o Sérgio Ramos expulso. E então, uma situação muito complicada. O PSV, por outro lado, vem de uma vitória importante fora de casa contra o Twente por 3-0. Vem embalado, bem tranquilo. Em jogos oficiais, vem de uma sequência de vitórias muito grande. Então, é uma possibilidade bem grande de pontuação aqui para o time do PSV, até pelo que não vem jogando esse time do Sevilla. Aqui um confronto que pode definir muita coisa, porque se o Sevilla perde essa partida, está eliminado na fase de grupos da UEFA Champions League, podendo brigar talvez apenas por uma possível vaga em Europa League, o que também poderia ficar muito complicado nessa sequência. Então, aqui um confronto que o Sevilla deve jogar a vida, pontuar, e o PSV aqui também, olhando para o que é o grupo, um empate aqui não seria uma má notícia, porém, tem um confronto muito difícil na última rodada também. Então aqui, ânimos exaltados para ambas as equipes na Espanha, onde será disputada essa partida. No mesmo grupo, nós temos o Arsenal recebendo o Lens no Emirates Stadium. O Arsenal que praticamente classificado, se vencer esse jogo em casa, encaminha a primeira colocação isolada desse grupo.
porque já tem 9 pontos. E lembrando, né, vem de uma crescente muito grande no campeonato inglês também. Vem de uma sequência muito positiva. São 3 vitórias consecutivas, né? Venceu no último final de semana o Brentford por 1-0. O Lens que vem se reconciliando no campeonato francês, venceu o Clermont por 3-0 fora de casa, então também vem numa ascensão. Porém, nós sabemos que o favoritismo total é para o Arsenal jogando em casa. Lembrando, no primeiro confronto entre essas duas equipes, o Lens venceu o Arsenal dentro de casa, o jogo na França, onde quebrou muitos dos apostadores, as bancas de muitas pessoas, porque davam uma vitória até tranquila para o Arsenal. Então aqui, nesse confronto na Inglaterra, a tendência é de uma vitória do Arsenal, porém, nós não podemos esquecer que o revés já foi protagonizado pelo Lens contra a mesma equipe inglesa. Então aqui um confronto onde o Arsenal pode materializar a sua classificação para as oitavas de final. Vamos passar aqui para o grupo C, grupo do Real Madrid, onde nós já temos um classificado que é o próprio Real Madrid. No Santiago Bernabéu, o Napoli, jogo de primeiro e segundo colocado, o Napoli na segunda colocação com 7 pontos. Se pontuar aqui, encaminha também, talvez, a sua classificação para as oitavas de final, porque na terceira colocação nós temos o Braga com 3 pontos e já eliminado o Union Berlin com 1 ponto. Então, uma tendência de vitória, talvez, para o Real Madrid aqui na partida. Já classificado, talvez possa nem entrar com seus titulares, a mesma ocasião de várias equipes que já estão classificadas. Lembrando que o Real Madrid vem de jogos de invencibilidade, né? O Real Madrid vem de uma sequência muito positiva. São 11 jogos sem perder. São 3 vitórias consecutivas. A última delas contra o Cádiz, fora de casa. Um jogo em que o Bellingham volta, faz gol, 2 golaços do Rodrigo também. Mas para dar uma sequência para alguns jogadores nessa partida. Então, o Real Madrid deve vir um pouco modificado para esse jogo no Bernabéu. O Napoli, que precisa pontuar, vem de uma vitória contra a Atalanta por 2-1, fora de casa. Então, vem de um resultado positivo. Vem para a Espanha para dificultar um pouco a vida desse Real Madrid. Também, talvez, nem queira, como eu já disse, tanto um enfrentamento assim. Então, achei até um empate para o Napoli nesse jogo seria uma coisa viável e uma coisa plausível, tendo um jogo na volta, na última rodada, melhor dizendo, um jogo em casa para conseguir seus 3 pontos e a classificação. Então aqui um confronto que me muitos olhos pela parte do Real Madrid, mas sim pelo Napoli, que deve vir brigando por alguma coisa. No mesmo grupo, o Braga, que se vencer vai a 6 pontos, e numa eventual derrota do Napoli para a equipe madridista, briga por uma vaga nas oitavas de final, porque ficaria a 1 ponto de diferença do Napoli. O Braga recebe o Union Berlin, que para mim é uma das decepções desta Champions League. Pensei que podia dar mais trabalho, conseguiu apenas 1 ponto, que foi fora de casa contra o time do Napoli, tá? Lembrando, o Braga vem de vitória por 4-1 fora de casa contra a Portimonense na Taça de Portugal. Já o time do Union Berlin, que vem a 15 jogos sem vitória. Isso mesmo, o Union Berlin não vence a 15 jogos. Vem na última rodada do Campeonato Alemão, vem de um empate dentro de casa contra o Augsburg. Então, assim, uma situação delicadíssima, ainda mais pelo que foi a última temporada, a expectativa, né? Essas duas equipes se enfrentaram na Champions e houve aquela vitória inacreditável do Braga com um gol no finalzinho de 3-2 de virada sobre o Union Berlin. Então, a tendência aqui, até pelos ânimos, o Union Berlin, creio que não vá com o seu time titular na pedreira enfrentar o Braga, que deve vencer esse jogo e sonhar com uma vaga na próxima fase para a última rodada. Vamos para o grupo D, aonde nós já temos os 2 classificados. Sim, o grupo D já tem a sua pré-definição dos classificados às oitavas de final, que são a Real Sociedad e a Inter de Milão, tá? A Real Sociedad e a Inter de Milão, que ambos contêm 10 pontos, já estão classificados, vão jogar ali só para cumprir tabela e ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, para o sorteio, né, que é muito importante posteriormente. E iniciando nos jogos, Benfica recebe a Inter de Milão em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre o Benfica aqui. O Benfica, nessa Champions, diferentemente da passada, onde foi as quartas,
tem 4 jogos e 4 derrotas. Fez um investimento muito grande. Perdeu os 4 jogos da série. Uma coisa inacreditável, está eliminado. E talvez por uma vaga em UEFA Europa League, coisa que é muito difícil pelos jogos que tem pela frente. Para isso, depende de vencer esse jogo contra a Inter de Milão. Tem 0 pontos. É algo que determina, sem dúvida nenhuma, a maior vergonha, a maior decepção, sem dúvida nenhuma, pelo que tem de elenco, pelo que tinha de expectativa num grupo acessível, onde nós teríamos talvez a Inter de Milão, que um passinho a mais pelo seu elenco seria o favorito. Então, uma decepção geral dessa equipe do Benfica. Tá? O Benfica que vem de vitória sobre o Famalicão por 2-0 na Taça de Portugal. Já a Inter de Milão que vem de um empate contra a Juventus fora de casa. No primeiro confronto entre essas duas equipes, a Inter de Milão venceu por 1-0 a equipe do Benfica na Itália. Então aqui, senhoras e senhores, nós temos uma Inter de Milão que talvez venha até por um empate, mas brigando pela primeira colocação, que é muito importante para o sorteio. E o Benfica, se quiser brigar por alguma coisa em UEFA Champions League, tem que vencer. Então, um confronto que eu não sei aonde a equipe benfiquista irá tirar forças para pontuar. No confronto do grupo, nós temos a Real Sociedad que recebe o Red Bull Salzburg, onde tem uma oportunidade de fazer 3 pontos e talvez se garantir como o primeiro do grupo, tá? O que vem pela frente, né? Nós temos um último confronto entre a própria Real Sociedad contra a Inter de Milão, no jogo da Itália. 3 pontos aqui é essencial, podendo visar talvez um empate lá na Itália, né? Lá contra os italianos. A equipe do Salzburg tem 3 pontos na competição, fez os seus primeiros 3 pontos contra o Benfica na primeira rodada, depois são 3 derrotas consecutivas na Champions, briga ali pela vaga na Europa League, então pontuar aqui numa eventual derrota do Benfica já classificaria para a Europa League, porém nada confirmado, tá? O time da Real Sociedad vem de 3 vitórias consecutivas, venceu, como já havia antecipado, o Sevilla por 2-1 em La Liga, então vem com uma sequência muito positiva, uma boa surpresa desse time da Sociedade, vem jogando muito bem, tá? O Red Bull Salzburg venceu no campeonato austríaco por 3-2, a sua última partida no final de semana. Lembrando, o último confronto entre essas duas equipes na fase de grupos, a Real Sociedad venceu por 2-0, fora de casa, a equipe do Salzburg. Então aqui nós temos a Real Sociedad podendo fazer 3 pontos e, acima de tudo, talvez firmar uma primeira colocação que para o sorteio é muito importante. Senhoras e senhores, destrinchamos aqui de maneira reduzida, é claro, esses jogos dessa 5ª rodada de fase de grupos da UEFA Champions League, onde vale muita coisa para muita gente, porém nós já temos alguns classificados. Isso é bom nós sempre ressaltarmos, tá? Quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês, a paciência de vocês, para mais um Conexão Fut. Hoje um pouco mais curtinho, mas nós não poderíamos jamais deixar de passar por essa rodada importante da melhor competição de clubes do mundo, tá? Fazendo mais uma vez o jabazinho aqui, nos sigam nas redes sociais, @locatimbeiros, em todas as redes sociais, só procurar pela gente que você vai nos encontrar. Muito obrigado, um agradecimento também aos que não puderam participar. Então aqui, ó, um abraço, Léo, Carlinhos, João. Tenho certeza que nos próximos episódios nós estaremos juntos. Então, fica aqui o meu agradecimento geral a ambos, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau.